Qual é meu rolê? Quer dizer, rolê do Control. Meu nome é Zero Adoki, mais conhecido como Zero. Hoje eu tô aqui a convite do canal Control, para participar desse quadro maravilhoso do canal, chamado Fazendo Arte. Vim aqui falar um pouco sobre a minha história de vida e também sobre como eu desenvolvo minha arte e meu processo criativo. Bom, eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, cidadezinha fria que só, da região serrana do Rio de Janeiro. Sou nascido e criado aqui, mas toda a família da minha mãe é da capital. Gosto de me considerar um petropolitano bem carioca. Sou formado em publicidade e propaganda, mas também sou streamer, designer, desenhista, fotógrafo, artista 3D e youtuber. Eu faço bastante coisa. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e curiosa. Sempre gostei muito de conhecer tudo e como as coisas funcionam, principalmente na parte artística. Já fiz de tudo relacionado à arte, desde balé e street dance até ter uma banda ou participar de uma peça de teatro. Mas apesar de eu me sentir cativado por todo tipo de arte, o desenho sempre foi assim, minha maior paixão, sabe? Me sinto muito privilegiado por sempre saber o que eu queria ser e como eu gostaria de trabalhar. Embora eu nunca tivesse sonhado em ser publicitário, eu sempre quis algo que fosse relacionado à criação de artes visuais, como desenho, design, 3D, esse tipo de coisa. Minha maior inspiração para meus desenhos sempre foram as histórias em quadrinhos, principalmente as mais antigas, dos grandes dinossauros das HQs, como Jack Kirby, Steve Ditko, McFarlane, Frank Miller e por aí vai. Peguei essa paixão pelo desenho do meu pai, que apesar de também ser um entusiasta dos quadrinhos e também desenhar bastante, ele sempre teve isso como um hobby, mas nunca tornou isso uma possível fonte de renda, sabe? Muita gente me diz que eu sempre tive dom para desenhar, mas eu particularmente nunca gostei muito dessa afirmação. Gosto de pensar que desenho ou qualquer tipo de arte é como ir para academia. As pessoas que têm um físico desejável tiveram que dedicar um tempo, esforço, dedicação consideráveis para atingir seus objetivos. O desenho é a mesma coisa. Tenho desenhado desde os meus 5 anos de idade. Muita frustração, muito estudo, muita dedicação, muita perseverança me levaram aonde eu tô hoje. E sei que ainda tem um longo caminho pela frente. É sempre importante reconhecer seus próprios erros e entender que eles são parte do processo. Para isso existe a borracha, não é mesmo? Para que nossos erros sejam corrigidos. Bom, pelo menos no desenho, né? Sempre gostei muito de desenhar no papel, e apesar de também fazer artes digitais, não me sinto tão confortável assim com a mesa digitalizadora. Ainda tenho muito que aprender. O desenho que eu tô fazendo é o personagem principal das tirinhas que eu faço e posto no meu Instagram. O link para todas as minhas redes sociais vão estar bem aqui no vídeo, e na descrição também, caso vocês queiram dar uma conferida. Geralmente começo procurando referências de poses e expressões no Pinterest. É um ótimo lugar para se inspirar. Muitos desenhistas iniciantes pensam que existe mais, entre aspas, mérito em desenhar sem referência. Eu digo que isso é bobagem. Uma das melhores maneiras do nosso cérebro aprender é através da percepção visual. E se você não se sente confortável em desenhar de cabeça, não tem problema nenhum em procurar referências que vão te ajudar. Após buscar as referências que eu sinto que vão ficar legais para o meu desenho, eu começo a esboçar bem de leve o formato do corpo, sempre tomando bastante cuidado com as proporções do corpo, anatomia, essa lenga-lenga toda. Os materiais que eu geralmente uso são uma lapiseira de ponta 0,5, uma caneta nanquim 0,05 para o contorno, porque eu gosto de colocar bastante detalhe pequeno. Mas você também pode usar a espessura que você se sinta mais confortável. E finalmente, para o desenho de hoje, eu vou colorir com lápis de cor. Algumas pessoas me perguntam por que eu uso lapiseira e não lápis para esboçar. Eu particularmente gosto muito da consistência do traço que a lapiseira traz. Com lápis, a ponta tende a ficar mais grossa conforme você vai gastando. E como eu gosto de fazer pequenos detalhes, mesmo no esboço, é muito bom para mim poder ter uma ferramenta que mantenha a espessura do traço consistente, ainda mais porque eu erro muito. Logo após terminar o esboço, eu apago o desenho. Isso mesmo. Eu apago tudo que eu acabei de fazer, mas calma, é de propósito. Eu apago só o suficiente para conseguir ver o traço, para depois passar a caneta. O processo da caneta não é nada muito diferente. Agora com a ideia já definida, eu contorno e acrescento mais detalhes quando passo.
Você deve acabar me vendo durante o vídeo, olhando para a parte de trás da folha enquanto desenho. Calma, eu não tô maluco. Eu gosto de ver como o desenho tá ficando quando invertido, pois assim posso perceber melhor os erros que não notei quando estava desenhando. Nosso cérebro acaba se acostumando com a imagem quando olhamos por muito tempo para algo. Por isso que às vezes, logo quando terminamos os desenhos, a gente fica bem satisfeito com o resultado, mas depois de alguns dias, quando revemos a arte, ela parece estranha ou errada. A parte da caneta é minha parte favorita, porque eu consigo encher o desenho de detalhe, efeito e textura, o que na minha opinião dá mais vida à arte, sabe? Depois que termino com a caneta, passo mais uma vez a borracha para tirar qualquer sobra de lápis que esteja no papel, mas como eu costumo ter a mão um pouco pesada, geralmente acabo rasgando um pouco a folha e tiro um pouco da caneta. Então aqui vai uma dica muito importante, sempre faça o esboço o mais leve possível. Então depois da caneta é a fase de colorir com lápis de cor. Eu, particularmente, sempre me considerei muito ruim na parte de colorir. Sempre tive bastante dificuldade em acertar as cores que eu queria. É sempre bom que, se você puder, ter uma quantidade bem variada de cores de lápis de cor, que, além de muito satisfatório ter um arco-íris como material, também dá uma versatilidade bem maior para trabalhar com as suas artes. Geralmente eu começo pelas roupas ou pelo cabelo, que costuma ser as partes mais trabalhosas do processo. Sempre tendo atenção às dobras e os locais onde fica sombreado, a direção da luz, etc. A parte da pele eu sempre acho mais difícil, então sempre deixo por último, para poder fazer com mais cuidado, levando sempre o lápis bem de leve e sombreando aos poucos.
esse é o resultado final. Gostaram? Deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal do Control e também, se possível, siga minhas redes sociais, que eu posto conteúdo com bastante frequência. Fico por aqui, grande abraço e obrigado de novo ao Control pelo convite. Tamo junto! E aí, curtiu o vídeo? Considere ser membro do nosso grupo de apoiadores mensais no Apoia-se. Os contribuintes têm recompensas exclusivas e acesso ao nosso grupo no WhatsApp. Seu apoio fomentará a Control e suas produções a permanecerem independentes. Até o próximo vídeo.